do Padre Welson. Então, vamos lá, Padre John Elvis, bem-vindo. Obrigado, Padre Elson. Obrigado pelo convite, poder partilhar um pouco neste mês mariano, falando um pouco de Maria, nossa mãe querida, e falando especialmente desse dogma, né, de Maria, a mãe de Deus, a nossa mãe. É claro que nós não somos nem dignos de falar de Maria, mas Deus nos concede esta graça, né, de poder falar de sua mãe. Então, gostaria inicialmente de apresentar um pouco o material que eu pesquisei para os internautas, né? Saudar todos os internautas que estão nos acompanhando. Aqui eu não consigo ver quem está nos acompanhando, mas o Elcio já citou aí o nome de alguns, então saudar a todos, né? É um prazer estar partilhando um pouco isso com vocês, viu? Então eu pesquisei um pouco para falar sobre o dogma de Maria, Mãe de Deus. Eu pesquisei neste livro de Scott Hahn, Salve Santa Rainha, a Mãe de Deus na Palavra de Deus. É um livro muito bom. Ele é o mesmo autor daquele livro famoso, Cordeiro, O Banquete do Cordeiro, que ele vai falar da missa, né, baseada no livro do Apocalipse. Então é muito bom. Salve Santa Rainha. Pesquisei também neste livro, acho que o Padre Elcio vai lembrar muito bem. Sim, eu tenho aqui. O que nós utilizamos lá no seminário, né, no estudo de Mariologia, Maria toda de Deus e tão humana, isso mesmo, compêndio de Mariologia. Então, aqui tem o básico, né, um pouco sobre a vida de Maria nos evangelhos e também sobre os dogmas, muito bom, também esse de Afonso Murat. Pesquisei neste livro aqui, excelente, de Frei Clodovis Boff, Os Dogmas Marianos, Síntese Catequético Pastoral, né? Um livro, vocês podem ver aqui, ele tem apenas 62 páginas, mas é uma síntese assim, excelente para quem deseja conhecer rapidamente sobre os dogmas marianos. Então, ele traz assim, uma síntese bem legal sobre os dogmas marianos. E, por fim, eu pesquisei também um livro de Martim Lutero. Vocês sabem, né, que Martim Lutero, ele foi quem gerou todo aquele cisma na igreja, né, que testou o catolicismo, enfim. E ele, neste livro, Magníficat, o Louvor de Maria, ele vai falar um pouco também sobre Maria. E, é claro, tem também neste livro, para a gente ter como base também um protestante, né? O Louvor de Maria. Pois bem. Padre Elcio e demais amigos e amigas, eu gostaria inicialmente de apresentar um pouco o roteiro daquilo que eu vou falar hoje, né? Isso, muito Daquilo que eu vou bom. partilhar com vocês. Né? Eu pensei assim, de inicialmente, dar uma visão geral sobre os dogmas marianos. Claro que eu não vou falar especificamente de cada um, né? Porque o Padre Elcio está fazendo isso em cada transmissão, em cada live, né? Mas apenas uma visão geral para a gente ter um pouco uma base. Depois, falar onde se fundamentam os dogmas, o que significam os dogmas marianos e especificamente sobre o dogma de Maria, Mãe de Deus, a base bíblica, a história desse dogma, né, falar um pouco sobre os concílios e entender que o dogma de Maria, Mãe de Deus, está a serviço de Cristo e também a serviço de nossa salvação. Então, ao final de toda essa apresentação, é importante que nós entendamos isso, que este dogma de Maria, Mãe de Deus, está a serviço de Cristo e também da nossa salvação. Então, esse é um pouco o roteiro do que nós vamos partilhar hoje com vocês. Então, vejam só, os dogmas marianos, nós sabemos que são 4, né? São 4 ao todo, os dogmas marianos. E a história dos dogmas marianos mostra que os dois primeiros, ou seja, o dogma da maternidade e da virgindade, seguem um modelo de desenvolvimento diferente dos dois últimos, que é o dogma da Imaculada e da Assunção. Então, nós temos 4 dogmas.
maternidade, a virgindade, imaculada e a assunção. Os dois primeiros, maternidade e virgindade, seguem um modelo de desenvolvimento diferente dos dois últimos, né, do dogma da Imaculada e da Assunção. Num quadro, né, a gente pode apresentar essa diferença. Veja só, o dogma da maternidade e da virgindade, eles foram declarados no Oriente, foram declarados nos primeiros séculos da nossa igreja, foram declarados por decisão de concílios e ainda contra os hereges que haviam dentro da nossa igreja. Esses dois dogmas, maternidade e virgindade, têm uma base bem clara na Bíblia, na Escritura, e são comuns nas igrejas cristãs de um modo em geral. Já os dogmas da Imaculada e da Assunção, eles foram declarados no Ocidente nos dois últimos séculos, por decisão de papas, já não teve o concílio para definir, mas foram os próprios papas, contra ideias do tempo fora da igreja, então não foi contra hereges que haviam dentro da igreja, mas contra as ideias que haviam no tempo fora da igreja, e tem uma base bem forte na tradição, só está indiretamente na Bíblia. A base mesmo está na tradição. E são dogmas exclusivos da Igreja Católica, né, da nossa Igreja Católica. Bom, e onde se fundamentam os dogmas marianos? Vejam só, os dogmas marianos, de modo geral, eles estão fundamentados na Bíblia, né, Sagrada Escritura, aqui é a Bíblia, de Jerusalém. O Padre John saiu, não sei o que foi que aconteceu. Vamos aqui. Tá? Ó, John, se você está me vendo, pode fazer o convite que eu lhe aceito aqui. Tava tão bom saber aqui o que foi que aconteceu. Então, o Padre John Elvis está falando sobre o dogma da Maria Mãe de Deus. Não sei o que foi que aconteceu, que ele saiu do ar. Espero que ele retorne em breve. Tenha sido um problema fácil de solucionar. Não estou conseguindo visualizá-lo aqui. Deve ter sido algum problema na internet. Não sei o que foi que aconteceu. Bem-vindo a você que chegou depois, enquanto o Padre John se organiza lá. Vamos ver aqui o que foi que aconteceu. É só acolher aqui quem chegou depois. Feliz Maria. Matheus Nunes Rego, bem-vindo. Ana Carla, bem-vinda. Maria da Guia Pereira, Felizarda, Bueno. Nádia Lima, bem-vinda. Corrinha Bispo. Elisvânia, aqui de Francisco Ares. Denise, bem-vinda. Bem-vinda, Valdineia, lá de Oeiras. Ana Maria do Carmo, aqui de Francisco Ares. Cláudia Leal, de Santo Inácio do Piauí. Né? Então, muito bem-vindo você que está nos acompanhando. Então, vou ver aqui o que aconteceu com o Padre John. Não obtive ainda a resposta, estou aguardando o Padre John dizer alguma coisa.
Da Guia Rodrigues também está chegando, bem-vinda. Lúcia Maria também, bem-vinda. Deixa eu ver aqui, o Padre John Elvis está chegando. Pronto. Está retornando. Ele está... Daqui a pouco ele aparece aí na tela. Já me fez o convite aqui, já estou aceitando. Em Deus vai dar certo. Não sei. De repente. Cadê? Não estou te vendo. Será Lutero? Hã? Deve ser queda de energia aqui. Ah, caiu. Cadê? Apagou tudo, foi? Deve ter sido, não sei. A luz aí apagou? Hã? A luz que está acesa aí apagou? Não, apagou não. Eu não sei o que foi. Certo. Cadê? Eu não estou me vendo. Não está te vendo? Não, estou vendo dois Welsons Poxa, coisa é essa? na tela. Pois está errado. Mas eu tô te vendo. Tá? Tá, agora você tá deitado. Peraí, vou deixar eu apontar aqui. Sacudir essa câmera aí para ver se ela... Tá me vendo, né? Estou. Pronto. Pois eu não estou me vendo. Estou vendo só você Ah, duas não. vezes. Eu acho que o pessoal em casa está te vendo. Certo. Também acho que sim. Então, vou continuar, né? Antes que saia de novo. Isso. Certo. Então, eu perguntava onde se fundamentam os dogmas marianos, né? Aí eu dizia que os dogmas estão fundamentados na Bíblia, na Sagrada Escritura, né? Porém, lida de acordo com a tradição, né? A Bíblia, ela contém materialmente toda a revelação. E também os quatro dogmas. Os dois primeiros, como eu falei, a maternidade e a virgindade, estão explicitamente, ou quase, né? E os dois últimos, a Assunção e a Imaculada, eles estão só implicitamente na Sagrada Escritura, né? Para explicitá-los, é necessária justamente a tradição aqui com T maiúsculo, né? Que não substitui a Bíblia, mas a esclarece e a interpreta, conferindo-lhe certeza, como nos fala a Dei Verbum número 9, né? A tradição, seja ela oral ou escrita, ela é interpretada e aprofundada à luz da revelação pela Igreja Católica, pela nossa Igreja. E essa autoridade de poder interpretar compete ao magistério da Igreja, né, ao Papa, aos bispos, em comunhão com ele, em comunhão com o Papa, né? Então, os dogmas estão fundamentados na Escritura e também na tradição, os dogmas marianos. E o que significam esses dogmas marianos, né? Falam finalmente do que mesmo? Os dogmas marianos, eles falam naturalmente e diretamente de Maria, né? Fala de Maria. São privilégios, graças muito especiais que ela recebeu de Deus. Mas não é só isso. Eles falam também de Cristo, né? Maria recebeu essas graças em função de Jesus Cristo, em função de Cristo, né? Finalmente, os dogmas marianos falam também da nossa salvação, representam tarefas que Maria assumiu em proveito de toda a humanidade. Então, os dogmas marianos, os dogmas da Mãe de Deus, de Maria Imaculada, da Virgindade, da Assunção,
falam de Maria, mas também eles estão em função de Cristo e em função também da nossa salvação. Agora, Padre Elcio, demais amigos, eu gostaria de começar mesmo, né, o tema mesmo de hoje, que é o dogma de Maria, Mãe de Deus. Só se você começar a falar propriamente, só acolher aqui quem chegou depois. É o Paula Coelho, de Bela Vista, do Piauí. Luzanira Coelho, também de Bela Vista, Piauí, está dando um alô para nós. O Padre Rogério Nascimento, o Padre José Raimundo. Você lembra do irmão Luiz, lá da Amazônia? Lembro. Pronto, ele está nos acompanhando do Chile. Ah, tudo bem. Ele é chileno, parece-me que retornou para lá. Está nos acompanhando. Então, pode, Gerliane Souza, que está chegando, bem-vindo. Prossiga. Certo. Então, o dogma de Maria, Mãe de Deus. Então, veja só, nós, geralmente, recorremos a Maria muitas vezes, chamando-a de Mãe de Deus, né? Carinhosamente, né? Devotamente, nós a chamamos de Mãe de Deus, de nossa mãe, de mãe querida. E isso, para nós, é tão natural, tão certo, né? Que nem sequer nos perguntamos, mas como é possível uma criatura ser mãe do Criador? Né? Como é possível, Maria, que é uma criatura, ser mãe de Deus, que é o Criador de tudo? Né? Às vezes a gente nem para perguntar isso, né? De tão natural que a gente chama a mãe chama Maria de mãe de Deus, que a gente não para perguntar isso. Como é possível que uma criatura, né, ser a mãe do Criador, ser a mãe de Deus? Então vamos para a Sagrada Escritura, né? Vamos para a Bíblia. Eu gostaria, Padre Elcio, de ler um trecho bíblico, e quem está nos acompanhando, se quiser também ler conosco, é Lucas, capítulo 1, versículos de 26 até o 38, né? De 26 até o 38. Diz o seguinte: no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. O nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. O santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o sexto mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus,
Com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. Conseguiram escutar bem, né, Padre Elcio? Sim, então estamos escutando bem. Você está nos vendo? Sim, qualquer interferência, viu? Certo. Aí me comunica. Então, só Pois então. aqui o Frei Pedro Nazário chegou, Maristela, Cláudio Santana, Padre Cláudio, lá do Dom Expedito Lopes, Fátima Nunes aqui, Cláudia Bezerra, boa tarde, Evaneide Rodrigues. Então, sejam todos bem-vindos. Sueli, lá de Bela Vista, bem-vindo. Muito bem. Até agora não teve nenhuma pergunta. Certo. Porque está tudo claro, né, Padre Elcio? Tá bom. Então, nós acabamos de escutar um trecho da Sagrada Escritura, do Evangelho segundo São Lucas, intitulado de A Anunciação. A Anunciação. E aqui o anjo, ele anuncia a Maria que ela será a mãe do Salvador, a mãe de Jesus Cristo. Percebam que na leitura, várias vezes, né, fala o nome de Maria. Sai o nome de Maria, Maria, Maria. A base para a afirmação de que Maria é a mãe de Deus, nós a encontramos aqui na própria Bíblia, na própria Sagrada Escritura. Não só o Evangelho de Lucas, mas também os outros evangelhos afirmam que Maria, Maria de Nazaré, é a mãe de Jesus. Vejam, por exemplo, quem está em casa, quem está nos acompanhando, pode até anotar, né, lá em Marcos, capítulo 6, versículo 3, vai dizer assim, falando de Maria, né, vai dizer que as pessoas de seu povoado, né, chamavam Jesus de filho de Maria. Né, chamavam Jesus filho de Maria. Em Mateus, capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim, referindo-se à origem de Jesus, chamava de Maria, sua mãe. Então, percebam que nessas leituras está falando claramente que a mãe de Jesus era Maria, aquela Maria de Nazaré. E aqui, nesse trecho que nós escutamos de Lucas, né, fala várias vezes, né, que o anjo foi anunciar a Maria, que ela seria a mãe de Jesus, a mãe do Salvador. Em João, no Evangelho de São João, no capítulo 2, versículo 1, e também no capítulo 19, versículo 25, não fala claramente assim, o nome de Maria, né? Não a chama pelo nome, mas, referindo-se a Maria, chama de a mãe de Jesus. Não sai claramente aqui, como nos outros evangelhos, o nome Maria, Maria. Mas, referindo-se a ela, a Maria, fala dela como a mãe de Jesus. Então, percebam que a base bem clara está aqui na Bíblia, de que Maria é a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Em outras passagens bíblicas, né, por exemplo, continuando esse texto aqui que nós escutamos de São Lucas, depois dessa anunciação, Maria ela vai visitar Isabel, né? E chegando lá, Isabel diz assim, chama de a mãe do meu Senhor. Né? Como é possível que a mãe do meu Senhor, né, venha me visitar? Então, veja só como o título que Isabel trata já Maria, a mãe do meu Senhor. O Evangelho está dizendo isso claramente, a mãe do meu Senhor. E vejam que Senhor, essa expressão Senhor, é na Bíblia um nome divino. Um nome divino. É aplicado a Deus e ao Messias Rei, enquanto representante de Deus.
Então, quando Isabel diz, como é possível que a mãe do meu Senhor, esse Senhor aqui, ela está se referindo a Deus, né? A Deus. Então, aqui ela já está dizendo claramente que Maria é a mãe também de Deus. Aqui está a base bíblica também, de que Maria é a mãe de Deus. Em Mateus, também capítulo 1, versículo 23, e Isaías, capítulo 7, versículo 14, disse que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então, uma virgem conceberá um filho, que se chamará Deus conosco. Aqui também encontramos a base de que o filho de Maria era divino, era Deus, Jesus Cristo, né? E que ela era a mãe desse Deus, a mãe de Deus, a mãe de Jesus. Então, notem que na Bíblia nós encontramos uma base forte e segura para afirmar que Maria é a mãe de Deus. Mas olhando a história, Padre Elcio e demais internautas, olhando a história, nós vamos perceber que o dogma da maternidade divina, dogma de Maria como mãe de Deus, esse dogma surge no meio de uma discussão sobre a pessoa de Jesus. Interessante, né? Porque aqui nós estamos falando de Maria como a mãe de Deus, mas só que esse dogma surgiu numa discussão em que as pessoas falavam era de Jesus. Então vejam que o centro aqui é sempre Jesus Cristo, né? Então os primeiros cristãos, eles buscavam compreender bem aquilo que acreditavam. Por isso eles debatiam vários temas religiosos, né? E é importante que nós também hoje, né, aprendamos com... O padre John Elvis deu uma saidinha novamente. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas vamos tentar reconectar. Gabi Coelho, que está nos acompanhando lá de Bela Vista, do Piauí. Dona Maria do Carmo está dizendo que Dona Isa também está acompanhando juntamente com ela. Temos aqui Corrinha Bispo também, de Barra da Alcântara, conterrânea do Padre John. O Joel Tenório, lá de Dom Expedito Lopes, bem-vindo, está nos acompanhando. Joelma Bueno, também que está nos acompanhando, bem-vinda. Você que também chegou pela Pascom Francisco Ares, Maria Vaneide, bem-vinda. Anilton Ferreira, bem-vindo. Jaine Rodrigues, também que está nos acompanhando. Sejam bem-vindos. Espero que o Padre John retorne logo. Vamos ver aqui se ele retorna. Então, nós estamos refletindo sobre Maria, Mãe de Deus. O Padre John estava refletindo sobre a Bíblia, a Sagrada Maria na Sagrada Escritura, esse título referente à Mãe de Deus. Então, o Padre John Elvis já está chegando. Pronto, chegou. Meu Deus. Só mandar aqui um alô ainda para Dorinha Alves, que está chegando agora, nos acompanhando. Silvana José também está nos acompanhando. Camerina Rocha também, que está nos acompanhando pelo meu Facebook. E muitas outras pessoas que estão nos acompanhando. Estamos em 25 internautas neste momento acompanhando. Chegamos ao número de 32. Então, fica oscilando um pouco, porque a internet também do nosso povo não é muito boa. Igual a minha aqui, né? Porque toda hora eu fico saindo, né? Graças a Deus, a minha está dando certo todas as lives. Para segurar, porque a pessoa que nós dois saíssemos... Pois é. Certo. Então, deixa eu aproveitar aqui o tempo, que eu não sei que hora é que vai sair novamente do ar, né? Isso. Que é um mistério essa internet. Então, eu falava que o dogma de Maria, a mãe de Deus, né, historicamente, ele surgiu numa discussão sobre a pessoa de Jesus. Os primeiros cristãos
estavam discutindo sobre Jesus e dessa discussão, né, acabaram definindo o dogma de Maria, mãe de Deus. E que discussão era essa? Vejam só, uma questão estava naquele tempo, né, estava ainda para ser resolvida. E a questão era: como é possível que Jesus, sendo verdadeiro homem e verdadeiro Deus, pode conciliar dentro de si essas duas dimensões tão diferentes, né? Então, como é possível que Jesus, sendo Deus e sendo homem, pode conciliar, né, essas duas dimensões que são, né, diferentes? Como é possível isso? Então, essa era a questão que, naquele tempo, os primeiros cristãos estavam tentando resolver, tentando discutir, né? Naquela época, nós estamos aqui mais ou menos no século V, né? Nestório e seus companheiros defendiam que a humanidade e a divindade de Jesus eram realidades distintas e separadas. A humanidade e a divindade de Jesus eram realidades distintas e separadas, né? E ele dizia ainda que a maternidade de Maria, né, diria respeito somente à dimensão humana de Jesus. Como Assim, ele... Maria, se ele diz que Como? Maria era mãe de Jesus apenas em sua humanidade, significava dizer que Maria não era mãe de Deus. Não era a mãe de Deus. Exatamente. Né? Então, essa era a discussão também, que acabou envolvendo Maria, né? Primeiro, Jesus, que ele dizia que Jesus Cristo era Deus, era também humano, mas só que eram realidades diferentes e separadas. Ele separava essas duas realidades em Jesus, né? E que Maria era mãe somente da realidade, da dimensão humana de Jesus. Ela não era mãe da dimensão divina, né? Então, deixar claro para o público que está nos assistindo que essa afirmação de Nestório é uma afirmação herética, ou seja, é uma heresia. Não corresponde àquilo que a Exatamente. igreja ensina. Exatamente. Né? Como aquele quadro que eu apresentei no início, né? Que os dois dogmas iniciais, eles foram definidos a partir de heresias, né? Que surgiram dentro da própria igreja, né? Dentro da própria igreja, né? Então, essas afirmações de Nestório, também de seus companheiros, causaram grandes discussões naquela época, né? E toda essa problemática foi resolvida parcialmente no Concílio de Éfeso, em 431. Concílio de Éfeso, em 431. Este concílio reafirma a unidade da pessoa de Jesus, né? Então, vejam, primeiro ele vai tratar da pessoa de Jesus, vai reafirmar a unidade da pessoa de Jesus, e em consequência disso, vai dizer que Maria é mãe de Jesus, não somente de sua humanidade, mas também de sua Padre John, divindade. que unidade a respeito de Jesus seria essa? A unidade de Jesus enquanto humano e divino, né? Porque Nestório estava separando essas duas realidades, essas duas dimensões, né? E o concílio não, o concílio veio afirmar essa unidade. Jesus Cristo, ele é verdadeiro Deus, mas também verdadeiro humano, uma realidade que não tem como separar, né? Pronto, para deixar mais Então, claro, né, Padre John? Nesse domingo agora, amanhã, celebraremos a Ascensão do Senhor, né? Para da história é isso, como se Jesus, ao subir para o céu, subisse somente Deus, né? Voltasse a ser Deus e deixasse a humanidade aqui na Terra, né? Mas na verdade, quando Jesus quando ele na ascensão aos céus, ele sobe como Deus, sem deixar de ser, né? Ele nunca deixou de ser Deus, mesmo assumindo nossa carne humana. Mas ao exatamente. subir para o céu, ele levou a divindade que já tinha e levou agora Uhum. a humanidade para dentro da Santíssima Trindade. Exatamente. Se fôssemos seguir o pensamento de Nestório, talvez Nestório ia dizer que ele levou somente a divindade, né? Uhum. Mas isso é uma heresia, né? Então, gostaria de partilhar aqui um trecho
um trecho da carta de São Cirilo de Alexandria, que foi dirigida a Nestório e assumida pelo Concílio de Éfeso. Esse trecho nós encontramos aqui neste livro de Afonso Murat, Maria, toda de Deus e tão humana. Vejam só, o que é que São Cirilo de Alexandria, o que é que São Cirilo de Alexandria vai dizer a Nestório sobre essa problemática, né? Ele diz assim, na página 138, as naturezas humana e divina se juntam em verdadeira unidade. De ambas resulta um só Cristo e Filho, pois não nasceu primeiramente um homem comum da Santa Virgem e depois desceu sobre ele o Verbo de Deus, mas sim, unido desde o seio materno, se diz que se submeteu ao nascimento carnal, como quem faz seu nascimento da própria carne. Desta maneira, os santos padres não tiveram receio de chamar Mãe de Deus a Santa Virgem Maria. Então, essa carta aqui que São Cirilo dirige a Nestório foi assumida também pelo Concílio de Éfeso para declarar Maria como a Mãe de Deus e também reafirmar essa unidade de Jesus enquanto Deus e humano. Não tem como, então, separar. Não é que Jesus nasceu humano e depois veio sobre ele a divindade. Não. Quando ele nasceu do seio de Maria, ele já nasceu homem e Deus, né, unido. É isso? Então, desse modo, o concílio afirma que Maria é a mãe de Deus, pois deu à luz carnalmente ao Verbo de Deus feito carne. Maria é a mãe de Deus porque ela deu à luz, né, carnalmente ao Verbo de Deus feito carne. É bom Em isso. outra carta. É bom deixar bem claro isso, Padre John, porque às vezes quando se refere Maria, Mãe de Deus, corre o risco de entender, quando fala de Deus, entender a Deus como Pai, né? Como a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Mas o que você está dizendo aí, no caso, é que Maria não é mãe do Pai, né? Ela é mãe do Filho de Deus. E o Filho de Deus, que é Deus, Maria, sendo mãe do Filho de Deus, também torna-se mãe de Deus. De Deus, exatamente. Um só Deus em pessoas três. Exatamente. Isso. Vejam, em outra carta de Cirilo, também dirigida a Nestório, que não se sabe se o concílio de Éfeso ele assumiu naquele tempo, aprovou, nós temos uma condenação, que eu gostaria também de partilhar aqui com vocês. E esse trecho dessa carta nós encontramos aqui neste livro, Os Dogmas Marianos, de Frei Clodovis Boff. Aqui é como se fosse, porque Nestório ele apresentou essa heresia, né? E aqui nessa carta de Cirilo, ele vem falar sobre a condenação de quem vai afirmar que Maria não é a mãe de Deus e vai também falar dessa separação de Jesus enquanto Deus e humano. Aí ele diz assim, muita atenção nessa hora. Se alguém não confessa que o Emanuel é Deus no verdadeiro sentido da palavra e que, por isso, a Santa Virgem é Theotokos, porque gerou, segundo a carne, o Verbo que é de Deus, seja condenado. Vou ler mais uma vez. Essa expressão Theotokos quer dizer mãe de Deus, viu? Então, se alguém não confessa que o Emanuel é Deus no verdadeiro sentido da palavra e que, por isso, a Santa Virgem é Theotokos, é mãe de Deus, porque gerou,
segundo a carne, o verbo que é de Deus seja condenado. Então, aqui está o trecho dessa carta que São Cirilo dirige também a Nestório, como uma espécie de Muito condenação pesado. pela sua heresia. É muito pesado. Temos que ter muito cuidado, Antes de você naquilo que nós continuar, estamos Padre falando. João, antes de você continuar, só que acolher o pessoal que está chegando, Tá certo. Francisco Luiz de Souza, bem-vindo, Manuel Rodrigues, Silene Maria, Helena Souza, Ceissa Bueno, aqui de Francisco Ares, o seminarista Afonso, lá de São João da Canabrava, está nos acompanhando e nos disse que é uma riquíssima formação. Frank Bueno também está nos assistindo, bem-vindo. E o seminarista Abraão Galvão de Carvalho, nosso seminarista Abraão, da Teologia, está nos assistindo diretamente da Casa do Bispo. Muito bem. Também só uma colocação aqui de uma internauta, Luzanira Coelho, de Bela Vista, do Piauí, disse, apenas recapitulando aquilo que nós já falamos, né? Ela diz assim: sendo assim, Jesus é plenamente divino e plenamente humano. As duas dimensões não se separam. Então, essa é a afirmação que resume aquilo que você falou. Ela pegou muito bem. Luzanira Coelho, de Bela Vista, do Piauí, parabéns. Então, você pegou a ideia central daquilo que havia sido afirmado a respeito de Jesus. Isso, 10 para ela. Aqui também Josiel Rodrigues está chegando. Pode continuar. Certo. Então, de tudo isso que a gente já falou, Padre Elcio e demais amigos e amigas, a gente percebe uma coisa, que hoje, para nós cristãos hoje, nós já temos este dogma pronto, né? Maria, a Mãe de Deus. Né? Mas até ser definido esse título, né? Passou por várias discussões, como a gente pôde acompanhar, né? Ao longo da história, nesses concílios, nessas heresias que Nestório falou e tudo mais. Então, até definir isso, então foram vários momentos de discussões, né? Então, não foi uma coisa assim definida da hora para outra, como conveniência, né? Não, foi uma coisa bem pesquisada, bem estudada, bem elaborada, né? Para poder bem iluminada, né? Também pela palavra, pelo Espírito Santo, para poder afirmar isso de Maria, a Mãe de Deus. Então, quando nós afirmamos isso, que Maria é a Mãe de Deus, né? Nós estamos falando de uma coisa que a nossa igreja declara, mas que foi uma coisa já bem pensada, bem estudada, bem refletida, né? Nestório, ele não aceitou esse título de Theotokos, né, de Maria como a Mãe de Deus. Esse título, Theotokos, Maria Mãe de Deus, de Mãe de Deus, foi confirmado também como verdadeiro pelos outros concílios subsequentes, o de Calcedônia, em 451, o de Constantinopla II, em 553, e o de Constantinopla III, em 681. Então, vejam que esse tema era tão debatido, tão importante, que teve que passar pelos outros concílios também, né? Para poder reafirmar mais ainda essa certeza, que Maria era a mãe de Deus. Outra coisa que eu gostaria de falar era que a Theotokos, a Mãe de Deus, né, Maria, está a serviço de Cristo, mas também está a serviço da nossa salvação. Então, vejam só, confessar que Maria é Mãe de Deus é afirmar o realismo do mistério da encarnação do Verbo. Jesus, de fato, ele se encarnou no seio de Maria. E Maria, de fato, é a mãe daquele menino, daquele Jesus que se encarnou no seu seio, né? Então, esse dogma tem um valor cristológico muito grande. E, além disso, tem também uma dimensão soteriológica voltada para a nossa salvação. Porque Jesus ele se encarnou,
né, com a missão de poder nos resgatar, nos salvar da escravidão, do pecado e da morte. E Maria teve essa grande participação na história da salvação, né? Ela, quando disse sim a Deus para acolher em seu seio o Verbo, né, o Verbo de Deus, para que o Verbo pudesse se encarnar no seu seio. Então, ela está a serviço de Cristo, porque deixou que o Cristo se encarnasse no seu seio, está a serviço também de toda a humanidade, porque o Cristo se encarnou no seu seio, né, para poder nos salvar da escravidão, do pecado e da morte, né? Acho que ficou um pouco claro isso, Padre Elcio? Sim, senhor. Sei. Só Só aqui acolher as pessoas que chegaram depois, que eu acolhi. O Josiel Rodrigues está nos assistindo de Conceição do Canidé. Tem Francilene Souza, se eu não me engano, é de São Francisco de Assis, do Piauí. Nília Barbosa, Certo. de Bela Vista, do Piauí, é minha prima. A paróquia de São Francisco de Assis também, São Francisco de Assis, do Piauí. E Maria de Jesus Santos, lá de Altos. Bem-vinda. Também temos Francisca Maria Barbosa, que está nos acompanhando pelo meu Face. Boa tarde, padres, paz e bem. Sou da zona rural de Várzea Grande, Piauí. Então, acho que você conhece Francisca Maria Barbosa. Muito bem. Então, nós estamos aqui com o padre John Elvis, falando muito bem sobre a Virgem Maria. Nós já estamos com 58 minutos de transmissão. Então, estamos chegando a 1 hora. Então, se você puder abreviar mais um pouco o restante para que a gente possa finalizar com tempo e o pessoal não se canse. Tá bom, já estou quase concluindo. Outra coisa que eu gostaria de falar é porque até agora nós vimos desse dogma de Maria, Mãe de Deus, né, passado pelos concílios, por toda aquela discussão, que foi declarado, foi afirmado que Maria é a Mãe de Deus. Mas percebam que em nenhum momento aqui nessas leituras que eu fiz, daqui, também, desses outros livros, falava que Maria é Mãe de Deus e Mãe Nossa também, né? O dogma não diz isso. O dogma fala que ela é Mãe de Deus. De Deus. E nós falamos que Maria é nossa mãe, né? Nós não falamos isso? Que ela é nossa mãe também? Mas veja, por que será que nós falamos isso? Nós falamos isso porque também está aqui na Sagrada Escritura, né, na Bíblia. Está dizendo que ela é a nossa mãe. Vejam só. Por mandato do seu Filho Jesus Cristo, né, Maria tornou-se aos pés da cruz a mãe dos discípulos, né, na pessoa do discípulo amado. Então, aos pés da cruz, ela se tornou a nossa mãe, né? Mulher, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe, né? Então, por isso que nós também afirmamos que ela é a nossa mãe, e ela de fato é a nossa mãe. É isso? E hoje, esse título de Maria, Mãe de Deus, né, Maria, Nossa Mãe, né, é familiar ao povo de Deus, ao povo cristão, ao povo fiel, né? E é tão familiar que está também na segunda parte da Ave Maria, quando nós rezamos a Ave Maria, né, na segunda parte. Santa Maria, né? Santa Maria, Mãe de Deus. Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, né? Então, às vezes, a gente nem rezando a Ave Maria, nem percebe que ali nós estamos também falando de um dogma, né? De Maria, Mãe de Deus. Né? Santa Maria de Deus. E ainda mais, a imagem de Maria, né, mais popular que a gente vê de um modo geral também, é dela com o menino Jesus, né? De Maria com o menino. Né? Tem várias imagens de Maria com o menino, mostrando também que ela é, de fato, também a mãe de Deus, na arte, né? Também fala isso. Bom, Padre Elcio, para finalizar, gostaria de finalizar com com o livro aqui do Lutero, né? Que eu falei no início, né? Porque é bom saber, é bom saber que os grandes reformadores, como Lutero, também Calvino, né? E outros, né? Eles
admitiam o título de Mãe de Deus, de Maria, Mãe de Deus. E eis o que diz Recordando, aqui nesse trecho. John, só Sim. recordar que Lutero e Calvino, né, eles foram os líderes da Reforma Protestante, né? Mesmo sendo os líderes na origem, a Reforma Protestante não negou de forma alguma a maternidade de Maria e Maria como mãe de Deus, né? Então, as Exatamente. ramificações que existem hoje que nós chamamos de protestantes são ramificações fundamentalistas sem base histórica, que acaba Exatamente. cada um fazendo uma interpretação sem uma base histórica e uma fundamentação realmente baseada não em dados fundamentalistas, mas em dados históricos também, que acaba tentando negar que Maria seja mãe de Deus, né? Uma vez que as ramificações existentes hoje, que negam essa dimensão de Maria, de alguma forma negam a divindade de Jesus. Exatamente. E nesse livro aqui dele, de Lutero, ele vai falar o seguinte sobre Maria, né, como mãe de Deus. Vai dizer assim: foram dadas a Maria tantas e tão grandes obras que ninguém as pode compreender. Por essa razão, ela é uma pessoa especial dentre todo o gênero humano. Ninguém se iguala a ela, porque ela tem um filho com o Pai Celeste. E que filho! Por isso, toda a honra de Maria foi resumida numa única palavra: Mãe de Deus. Isso é tão bonito, né? Toda, toda a honra de Maria foi resumida numa única palavra: Mãe de Deus. Ninguém pode dizer coisa mais nobre dela e para ela, mesmo que tivesse tantas línguas quanto existem folhas e ervas, estrelas no céu e areia no mar. Também é preciso meditar no coração sobre o que significa ser mãe de Deus. Então, Muito isso é bem. o que Lutero fala aqui sobre Maria, né? É tão forte, tão bonito, né? O que ele Uhum. fala. Também. Então, Padre Elcio, é isso sobre o dogma, né, de Maria, Mãe de Uhum. Deus, né? Que Eu bom, espero que tenha foi sido muito claro. sintético e claro nas informações, né? O povo está aqui elogiando o Padre José Raimundo. É excelente, padres. Parabéns, está lhe parabenizando por essa Obrigado. formação. O Luzanira Coelho, também de Bela Vista do Piauí, está afirmando que foi muito bom ter assistido essas informações, né, ter participado. Então, creio que pelo feedback aqui, a irmã Terezinha também, né, está aqui dizendo, parabéns, Padre John e o Elson, excelente a formação, muito bem explanado, olha aí. Então, esse feedback que nós estamos recebendo é sinal de que realmente Uhum. valeu a pena estarmos aqui desde 4 horas da tarde até agora às 17 horas, um pouco aprofundando mais a respeito da Virgem Maria. Então, gostaria só de acolher ainda quem eu não acolhi, que está participando conosco, Raimundo Cassiano, bem-vindo. Gerliane Souza, boa tarde. Fabiola Kennedy, aí de Oeiras, creio que é da sua paróquia, né? Da paróquia Nossa Senhora da Vitória. A Pascon de Amarante também nos acompanhou no finalzinho, Padre Ronaldo, que é o nosso amigo e colaborador aqui também, moramos próximos. A Gerliane Souza está dizendo que foi uma live excelente. Regina Teles, bem-vinda. Cícero Júnior, bateu umas palminhas. Maria Célia Gonçalves está assistindo, bem-vinda. Deixa eu ver aqui mais comentários. O Rômulo, que é da nossa turma, também curtiu aqui a minha publicação. Né? O Rômulo, lá de Teresina, né? O Rômulo de Teresina. Então, só mais aqui alguns comentários.
Deixa eu ver aqui. Certo, Angeliane Souza aqui. Parabéns, Padre Welso Barbosa e Padre John, vocês arrasaram. Na verdade, quem arrasou foi o Padre John aí, explanando tudo. Então, só para... A gente vai continuar com as lives, né? Francisco Costa está entrando agora, bem-vindo. Padre Rogério Nascimento também está dizendo, parabéns, foi muito bom. Só relembrando que o Padre Rogério não deu certo na quinta-feira passada devido à internet, mas na próxima quinta-feira o Padre Rogério estará conosco no mesmo horário, 16 horas. As nossas lives estão acontecendo terça, quinta e sábado. Então, na terça-feira agora, quem vai estar conosco é o nosso bispo, Dom Edilson. Ele vai falar um pouco sobre o dom do Espírito Santo e a unidade dos cristãos, já que amanhã até domingo estaremos refletindo o tema da semana de oração pela unidade dos cristãos. Então, nós vamos fazer um parêntese nas lives com Maria e vamos fazer uma live com o nosso pastor, o Dom Edilson Soares Nobre, que vai trazer para nós uma reflexão sobre o dom do Espírito Santo e a unidade que todos nós somos chamados a ter enquanto cristãos, independentemente da denominação religiosa que seja. O respeito e o amor sobressaem a qualquer outra atitude cristã nossa para com as outras pessoas, independentemente de onde elas estejam e quem são. Então, na próxima terça-feira, teremos a live com o nosso pastor, Dom Edilson Soares Nobre, bispo diocesano de Oeiras, tratando dessa temática. E na quinta-feira, nós vamos retomar a live com Maria, com o padre Rogério Nascimento, que nos acompanhou nesta tarde. Então, muito obrigado, padre Rogério, por nos acompanhar hoje e por ter aceito se preparar novamente para próxima quinta-feira estarmos juntos e unidos na live com Maria. Alguma coisa a acrescentar, Padre John? Só também agradecer a participação de todos, né, dizer que nós estamos neste mês de Maria, um mês tão bonito, né, também um mês das mães, né, e desejar a todos muita paz, né, muita saúde, dizer que nós estamos nesta realidade, né, de luta contra esse coronavírus e que devemos nos unir cada vez mais, né, para que essa situação se resolva logo, né? E a gente sabe que isso só se resolverá se cada um fizer a sua parte, né? Evitando sair, aglomerações, enfim. E esse meio que você, Padre Welso, utilizou e que os demais padres também estão utilizando, né, de utilizar as redes sociais, né, Instagram, fanpage, Facebook, YouTube, né, um meio muito importante, né, na atualidade e, sobretudo, nesse período que estamos vivendo agora, né, para que também a palavra de Deus, né, os ensinamentos, a formação possa chegar aos fiéis, aos cristãos que estão em casa, né, que estão de quarentena em casa, né, e assim poder também alimentar um pouco a fé do povo, né, porque ficar só em casa, sem ter sem poder ir para a igreja como as pessoas iam antes, né, sem ter esse apoio espiritual, é ruim. Então, através dessas redes sociais, nós podemos levar um pouco desse apoio espiritual e dessa força para o nosso povo, que tanto necessita nessa luta contra o coronavírus, né? Então, dizer, estamos unidos nessa luta e com fé em Deus nós vamos vencer. Isso vai passar logo, né? Maria passa na frente, como diz a canção, né? Muito bem. Só acolher aqui o padre Raimundo Nonato, da nossa turma, que entrou aqui no finalzinho. Conceição Alves Moraes também, que entrou agora já no final. Pedro Henrique Pereira também. Então, só agradecer ao padre John Elvis pela exposição e pela disponibilidade de trazer para nós essa temática tão importante para nós que somos cristãos católicos e que temos esse carinho especial para com Nossa Senhora, a Virgem Maria, e assim compreendê-la mais nessa dimensão materna
materna para com a divindade de Jesus e sua humanidade também. Então, muito obrigado.